Vamos então resolver mais uma questão do Enem e o enunciado ele diz o seguinte: o manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Temos aqui uma situação em que a questão ela faz uma comparação de como ocorre o aquecimento da água nos chuveiros elétricos. Só que essa comparação ocorre por meio de um gráfico da variação da temperatura ΔT pela vazão. E essa comparação ocorre quando o chuveiro se encontra conectado a três modos diferentes. O modo 1 seria o modo morno, o modo 2 seria o modo quente e o modo 3 seria o super quente. A questão ainda te fornece o calor específico da água, como sendo igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius, e a densidade da água, como sendo igual a 1 quilograma por litro. Então, com essas informações, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente. É o que a questão quer que você determine. Professor, não entendi. Ela quer que você encontre aqui uma razão, o quociente entre a potência do chuveiro quando ligado no modo morno e a potência do chuveiro quando ligado ao modo superquente. Bom, pessoal, se eu estou querendo comparar a potência dissipada pelo chuveiro para aquecer a água em duas situações diferentes, que é a condição do morno e a condição do superquente, eu preciso fazer com que pelo chuveiro eu tenha as mesmas condições. Professor, como assim? Vamos aqui olhar para essa grandeza, que é a vazão. Em que comunidade você percebe que é o litro por minuto? Pergunto, posso aqui fazer uma análise dimensional para saber o que é a vazão ou que grandezas estão envolvidas na vazão? Posso. Como? Olha só, vou chamar a vazão de Z. Pela unidade, eu percebo que a vazão é litro por minuto. Destas unidades, eu posso tirar as grandezas que representam ou que têm essas unidades? Sim. Ora, professor, o litro ele é a unidade de volume, enquanto que um minuto ele é a unidade de tempo. Então, a vazão corresponde ao volume de água que passa por intervalo de tempo no chuveiro. Vamos então dizer que a vazão ela é constante nas três situações. Em outras palavras, o volume de água que passa por unidade de tempo pelo chuveiro é constante quando eu analiso ou quando eu for analisar as três situações. Professor, e quanto vale o valor dessa vazão? Pelo gráfico, nós podemos observar que quando a vazão for igual a 3 litros por minuto, ou seja, Z igual a 3 litros por minuto, a variação de temperatura que nós vamos observar no modo morno e superquente corresponde a quanto? Olha só, no gráfico eu tenho o seguinte, o modo morno, que é o modo 1, com essa vazão, sofre uma variação de temperatura, ΔT, no modo morno, igual a 12 graus Celsius. E quando eu analiso nessa mesma vazão a variação de temperatura no modo superquente, percebo que essa variação de temperatura no superquente vale igual a 32 graus Celsius. Em seguida, podemos analisar a potência do chuveiro, que corresponde à quantidade de calor que é transferida do chuveiro para a água em um determinado intervalo de tempo ΔT. Perceba que essa quantidade de calor transferida para a água é uma quantidade de calor responsável por modificar a temperatura da água. Logo, esse Q representa uma quantidade de calor sensível. Logo, podemos analisar essa expressão de uma outra maneira. Como professor, olha só,
A potência é igual ao quê? Calor sensível mc ΔT. Tudo isso sobre o intervalo de tempo ΔTzinho. Só que a questão, ela não fornece a massa de água que passa pelo chuveiro, mas ela dá a densidade da água. O que é que nós sabemos? Sabemos que a densidade é o quociente entre a massa e o volume. Ou podemos dizer que a massa é igual à densidade vezes volume. Substituindo o valor da massa nessa expressão, temos que a potência é igual a D vezes V, que é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Tudo isso sobre quem, professor? Sobre o intervalo de tempo ΔT. Professor, e agora? Gente, perceba o seguinte: volume sobre o tempo corresponde ao quê? Ah, professor, o senhor falou sobre isso, né? Volume sobre o tempo corresponde a vazão. Exato. Então, na nossa expressão aqui da potência, vamos substituir volume sobre o intervalo de tempo por vazão. Então, concluímos que a potência do chuveiro ela vai ser igual à densidade vezes a vazão vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Professor, mas por que chegar nessa expressão de potência? Porque veja só, a questão ela quer que você compare a potência no modo morno com a potência no modo superquente. Só que o cálculo da potência aqui, ela precisa ser feito com base nas informações fornecidas pela questão. Então, quando eu calculo a potência desse jeito, eu deixo apenas com termos, com grandezas fornecidas na questão. Como assim? Olha só, a potência ela é igual à densidade, que é uma informação contida no enunciado, a vazão, que está no gráfico, que nós fixamos como constante nos três módulos. A questão também te dá o calor específico da água e também pelo gráfico tu pode ter a variação de temperatura em cada um dos modos. Podemos então agora calcular a potência em cada um dos modos, comparar e depois fazer o quociente entre a potência no morno e a potência no superquente. Como seria então a potência no modo morno? Pm seria igual à densidade da água, vazão, calor específico da água, variação de temperatura no modo morno. E para a potência no superquente, ora, PS seria igual à densidade da água, a vazão, o calor específico da água e a variação da temperatura no modo superquente. Ah, professor, a questão ela quer o quociente da potência no modo morno com a potência no modo superquente. Exato. Então, isso ficaria igual a D, Z, C vezes ΔT do morno. Tudo isso dividido por D, Z, C vezes a variação da temperatura no modo superquente. Bom, as densidades você pode cancelar, a vazão da mesma forma e o calor específico também. Ficamos então com potência no morno sobre a potência no superquente, sendo igual a ΔTm sobre ΔTs. E substituindo os valores, nós temos que Pm sobre Ps será igual à variação da temperatura no morno sobre a variação de temperatura no superquente. Quais seriam essas variações de temperatura? Temos o seguinte: no morno, essa variação vale 12, e no superquente, essa variação vale 32. Então, temos que Pm sobre Ps será igual a 12 dividido por 32. Simplificando por 4, temos que 3 sobre 8 será igual a Pm sobre Ps. Assim, temos que a razão, o quociente da potência dissipada por um chuveiro se encontra no morno e a potência dissipada por um chuveiro se encontra no superquente, essa razão vale 3 oitavos. E, como item correto, você irá marcar o item D.